Olá, galerinha do 7º ano, bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e nós vamos falar sobre o catálogo dos micro-organismos. E o que é isso? Vamos descobrir? Os micro-organismos são seres nos quais se observam níveis muito simples de diferenciação celular. São considerados micro-organismos seres procarióticos, como as bactérias e as arqueobactérias, eucarióticos unicelulares, como os protozoários, as microalgas e as leveduras, e eucarióticos coloniais, certas espécies de protozoários, por exemplo, e também eucarióticos multicelulares simples, que são, no caso, os fungos filamentosos. A gente sabe que os fungos eles podem apresentar algumas formas, principalmente uma forma reprodutiva que é multicelular, que é o cogumelo, e a gente tem os corpos de frutificação que às vezes apresentam característica de multicelularidade, mas na verdade a gente sabe que as hifas elas são microscópicas. E os vírus, eles também são considerados micro-organismos, embora eles não façam parte, não sejam considerados um ser vivo, mas eles também são objetos de estudo da microbiologia, que é a ciência que estuda os micro-organismos. O estudo dos micro-organismos é de grande importância, tanto acadêmica quanto prática. Entender a vida em ambiente natural é extremamente importante para a agricultura, para diversos processos industriais dos seres humanos, A compreensão desses mecanismos biológicos envolvendo doenças infecciosas é de vital importância para o seu combate, para a sua prevenção e para o seu controle. Então, estudar os micro-organismos é de fundamental importância e por isso nós vamos estudar mais aprofundado os micro-organismos por meio desse trabalho que nós vamos desenvolver. Esse trabalho consiste em montar um catálogo de micro-organismos. Como você vai fazer isso? É isso que eu vou te mostrar agora. Vamos ver? Então, primeiramente, nesse trabalho você vai fazer uma capa, seguindo aquele padrão que a gente já utiliza nos nossos trabalhos, Você vai fazer a sua capa seguindo o modelo que eu estou mostrando aqui. Primeiro, lá no topo da sua folha, nome da escola, Então, que nome da escola, isso aqui é um modelo ilustrativo, tá? Nome da escola, Escola Adventista de Ariquemes. O título do trabalho, tá? Dá um espaço aí na sua folha, coloca o título do trabalho. Qual é o título? Catálogo de micro-organismos. Então, coloca só esse título, tá? Igual já está aqui no modelo. Catálogo de micro-organismos. Faça o informativo do trabalho, que é esse retângulo aqui, ou quadrado, E aí você escreve o que nesse informativo? Trabalho de ciências solicitado pela professora Nailin Ruiz aos alunos do 7º ano para obtenção de nota parcial do 2º bimestre. Coloca todas essas informações que elas são importantes. Se você for fazer o trabalho à mão, primeiro escreve essas informações, depois você passa a régua, contorna em volta, tá? Primeiro escreve, porque se você fizer primeiro o quadrado, pode ser que não dê o espaço suficiente dentro. Então, primeiro você escreve, depois você passa a régua, faz o contorno em volta. Depois você dá um espaço, escreve seu nome, tá? De preferência seu nome completo, não coloque só o primeiro nome. E aí, lá no final, você coloca a cidade, o estado e o ano, tá? Ariquemes, Rondônia 2020. Então, você já fez a primeira etapa do trabalho, que é a capa. Aí nós vamos para a segunda etapa do trabalho, que é a introdução do trabalho. Você vai desenvolver uma introdução seguindo esses passos aqui que eu estou te dando. Você vai elaborar um texto com as respostas das seguintes perguntas. Então, lembrando bem que essas perguntas elas não aparecem no seu texto. Você vai criar um texto com as respostas, tá? Para introduzir o trabalho que você vai fazer.
Vamos ver então quais que são as perguntas, tá? Você não precisa montar o seu texto seguindo essa ordem das perguntas, tá? Digamos que você está lendo lá na sua pesquisa, encontra a resposta dessa pergunta e encontra a resposta dessa pergunta. Pode colocar, monta o seu texto de acordo com a concordância que você quiser, tá? Não precisa seguir essa sequência aqui de perguntas, mas todas as perguntas devem ser respondidas, tá? Na introdução. E elas não podem aparecer, porque é um texto, você vai criar um texto, tá? Somente com as respostas. Vamos conhecer então aqui as perguntas. Primeira pergunta, o que são micro-organismos? Segunda pergunta, quem são os reinos e os seres que são considerados micro-organismos? A terceira pergunta, o que é microbiologia? 4. Qual a importância de estudar os micro-organismos? 5. Qual é a principal ferramenta de trabalho do microbiologista? Como e por quem essa ferramenta foi criada? Então, você vai responder essas perguntas e depois você vai montar um texto somente com as respostas, tá? Se você quiser fazer um parágrafo para cada pergunta, fica bem legal também. Mas pode juntar uma pergunta, uma resposta com a outra e fazer um parágrafo com 2 respostas, tá? Então, cria aí um texto bem legal na introdução. E aí nós vamos para o corpo do trabalho. Então, o corpo do trabalho é o seguinte, você vai desenhar os seres que estão nessa lista aqui. Pode imprimir para colorir? Pode imprimir para colorir, mas você tem que colorir, tá? Se você não tem impressora, não tem problema, você pode desenhar à mão, tá? Desenha. Você vai aprender bastante se você desenhar à mão cada um dos micro-organismos, vai conhecer a parte do corpo deles, como que eles são, você vai aprender bastante. Aqui do lado eu tenho um modelo ilustrativo, tá? De um antigo aluno da escola e ele fez os desenhos dele, né? Só está como modelo para você ver que você pode fazer com seu lápis de cor, né? Você pode pintar e vai ficar bem bonito também. Se você quiser imprimir, pode também. Você vai fazer um trabalho de colorir, vai ficar bem legal. Vamos conhecer então aqui os seres que você vai ter que desenhar. Você vai ter que desenhar 2 vírus. Então você que vai escolher vírus do que você quiser, vai desenhar 2. Vai desenhar uma bactéria, vai desenhar uma arqueobactéria, um protozoário ciliado, um protozoário flagelado, um protozoário risópode, um protozoário amebozoário e 2 fungos filamentosos, tá? Então, você vai desenhar só fungos filamentosos, que são aqueles que são microscópicos, tá? E tipo o bolô, por exemplo, né? Apresenta aquele corpo de frutificação peludinho, né? Em cima do alimento que já está em decomposição. Você vai escolher 2 fungos, vai fazer. Como que você vai desenhar? Vai desenhar assim, tudo junto, misturado, igual tá aqui nesse modelo? Não é tudo junto e misturado não, tá? Porque você precisa identificar cada um dos seres que você desenhar. E como vai ser isso? Vamos ver aqui o exemplo. Então, você tem a lista, né, que você precisa seguir. Tem que ter todos esses seres, ou seja, tem um total de 10 seres, tá? Você vai ter bastante tempo para fazer esse trabalho, para você conhecer um pouquinho dos micro-organismos. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que escrever o reino e o nome do ser que você está desenhando. Então, nesse caso aqui, eu peguei 2 vírus de exemplo, coloquei uma figura aqui meramente ilustrativa, porque você vai fazer o seu desenho, né? Então, aqui, ó, vírus sem reino, você vai fazer isso em todos os vírus, porque os vírus não possuem um reino. Vai escrever vírus sem reino e o nome. Então, no caso, esse daqui que eu peguei de exemplo é o bacteriófago. Coloquei o nome dele aqui, bacteriófago. Aí, na mesma folha, né, eu vou colocar o outro vírus. Eu peguei aqui o exemplo do vírus da dengue. Então, aqui está uma foto, né, do vírus da dengue. Se você estiver fazendo o seu trabalho, você vai fazer o desenho, né, do vírus da dengue. Pronto, você já cumpriu a primeira folha, já fez 2 vírus. Você vai para a próxima folha, vai fazer lá a bactéria e a arqueobactéria, seguindo esse mesmo modelo. Vai escrever lá o nome do reino, no caso vai ser Monera, e o nome da bactéria. Aí o outro, Monera, o nome da arqueobactéria. E vai fazer o seu desenho, tá? Se você quiser usar uma folha em branco, sem linhas, é melhor para você desenhar. A mesma coisa você vai fazer na outra folha, então cada folha
vai ter 2 organismos, tá? Identificados pelo reino e identificados pelo nome dele, tá? O nome que você encontrou na sua pesquisa, igual esse aqui, falou que é o vírus da dengue, né? Eu escrevi aqui dengue, que é o nome popular dele, como ele é conhecido. Então, aí você vai fazer esse trabalho e que dia você vai me entregar? Vamos ver então. Antes de saber a data, vamos revisar essas etapas que você precisa cumprir no seu trabalho. O seu trabalho precisa ter o quê? Precisa ter uma capa, seguindo aquele modelo, né? Precisa ter a capa com aquele modelo. Precisa ter a introdução. Volta aqui. Precisa ter a introdução. Precisa ter o corpo do trabalho, que é os desenhos, né? São 10 seres no total. Não deixa para fazer na véspera, que vai sair tudo feio esses micro-organismos. E eu quero micro-organismos bonitinhos, tá? Porque a gente vai apresentar esses desenhos nas nossas outras videoaulas, tá? Então faça capricho aí no seu trabalho para você tirar a nota máxima. E aí, depois que você faz os desenhos, tem que colocar o quê? O nome do organismo e o reino dele, né? O reino e o nome do micro-organismo. Você vai colocar igual a gente viu lá no modelo. A data da entrega, dia 16/6/2020, ou seja, hoje é dia 2, você tem 15 dias para fazer esse trabalho. Então não deixa para fazer na véspera, para você fazer um trabalho bem feito, para você conhecer os micro-organismos, para você aprender bastante sobre eles. Então a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que todos façam o trabalhinho, tá? Vai desenvolvendo aí esse trabalho. Vocês vão ver que é bem legal estudar os micro-organismos também. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!